divulgou esse mês o ranking dos nomes no Brasil. A família Unha não para de crescer. Mas como assim esse mês? Eu não sei quando a pessoa está assistindo. Esse mês, o IBGE divulgou em novembro de 2025 o ranking dos nomes no Brasil. Você viu? Vi sim. Não, você viu? Já disse que vi. Eu tô perguntando se você viu. Eles demoraram 20 minutos para entender que um respondia que já tinha visto, mas o outro estava perguntando da amiga deles, a C. Você viu? A confusão deve acontecer muito. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, são 24 pessoas com o nome C. Você viu? Imagina você passar a vida inteira ouvindo gracinha com o seu nome. Oi, tudo bom? São 52 passando por isso diariamente. 52 brasileiros são chamados bom. Esse é o Gente Toc pra saber melhor. Nome! A coisa ficou pior depois que o sujeito que tinha um nome peculiar ficou mais velho. Oi, bom dia, seu nome? Olá, bom dia. Seu nome? Pois não, bom dia. Senhor, por favor, seu nome? Fala! Era raro, mas sempre acontecia. Coisas simples podem ser complicadas para algumas pessoas. Por exemplo, fazer um cadastro para 538 brasileiros que se chamam nome. Você já reparou como um nome parece uma coisa simples, mas carrega um universo inteiro? Ele diz de onde a gente veio, em que época a gente nasceu, o que nossos pais estavam pensando ou o que estavam assistindo na TV. E às vezes o nome conta mais do que a gente pediu. Que isso? Não, o meu nome é só Gustavo, hein? É só Gustavo, tira isso daqui. O meu nome é só Gustavo. Sim. No início, no tempo das cavernas, ninguém tinha nome. Era só um e tava tudo bem. Mas quando tinha mais de 2 na caverna, aí já complicava a coisa. O nome serve para facilitar o convívio, mas também pode distanciar as pessoas. Teve uma história de 2 amiguinhos, eles eram os melhores amigos. Estavam sempre juntos para cima e para baixo. Um dia, eles foram brincar na casa de um deles. E fizeram a maior bagunça, alagaram a casa toda. Eles abriram todas as torneiras, molharam tudo. Uma loucura. Quando a mãe dele chegou, ficou uma fera. Pediu pro coleguinha ir embora, deu maior bronca no filho. Ele teve que secar tudo e ficou de castigo. No dia seguinte, a mãe dele: filho, agora tá tudo bem. Você já aprendeu e saiu do castigo. Mas eu não quero nunca mais aquilo aqui em casa, hein? Tá entendendo? O filho, com lágrimas nos olhos, foi pro quarto. Passaram-se meses dessa história e a mãe perguntou sobre aquele coleguinha da confusão da água, porque ele nunca mais apareceu. Ela nunca mais viu o filho com aquele coleguinha. O filho, que guardou aquilo por meses em silêncio, falou muito triste: claro, mamãe, você mandou ele nunca mais aparecer aqui em casa. A mãe ficou surpresa. Eu nunca disse isso, filho. Disse sim. Eu nunca disse. Disse. Eu nunca disse. Ficou aquele disse, não disse, e naquela confusão, o menino repetiu o que ouviu da mãe. Mãe, você disse: eu não quero nunca mais o seu amigo aqui em casa. A mãe forçou na lembrança e sabia que não tinha dito aquela frase. Tinha dito outra coisa. Eu não quero nunca mais aquilo aqui em casa, hein? A mãe e o filho não se entenderam. Nem o amiguinho, que nunca mais foi chamado para brincar. Eu não sei com qual dos 20 essa história aconteceu. São 20 pessoas com o nome de Aquilo no Brasil, vivendo na dúvida se a rejeição é com eles ou com aquilo. Sem falar daquela. São 27 aquela. Na antiguidade, os nomes eram dados pelos seus significados. Você não é feliz de verdade, mas 429 brasileiros são. E a alegria está com 107. O problema de nome pelo significado é que quando vem um bebê, ninguém tem certeza como ele vai ser quando crescer. E aí
O povo desanda a implicar quando tem um César careca, ou uma Aurora que só sai da cama depois do meio-dia, e um Ícaro que tem medo de avião. E tem cada gentil por aí. Ô, gentil, o caminhão tombou, foi? Não, ele tava cansado da viagem, deitou pra descansar. Na Idade Média, os nomes começaram a seguir a fé. As pessoas se chamavam João, Pedro, Maria, Catarina, porque o nome de santo era visto como um tipo de proteção. A Igreja Católica, inclusive, definia quais os nomes podiam ser usados no batismo. Já entre os reis, os nomes se repetiam por gerações, serviam para mostrar poder e continuidade. É por isso que a gente conhece o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. O nome surgiu e solucionou muitos problemas, mas também criou outros. Bem-vinda, como é seu nome? Bem-vinda. Eu também, obrigada. Como é seu nome? Bem-vinda. É uma história que aconteceu assim. Quem teve a ideia do nome surpreendente do menino foi o pai. Mas foi um nome que deu muita dor de cabeça para cada pai dos coleguinhas desse menino. Era comum uma confusão nos parquinhos quando vinha um coleguinha chorando. O pai pegou meu sorvete, o pai me empurrou, o pai me mordeu. Nessa da mordida, deu até polícia. As pessoas que estavam ali perto ouviram a garotinha chorando por causa da mordida e foram fazer uma denúncia. A polícia chegou e o pai da garotinha que tomou a mordida já estava algemado quando descobriram que o pai que mordeu a garotinha tinha só 3 anos. Pai com 3 anos? Sim, o nome surpreendente do menino era Pai. E ele não está sozinho. São 112 no Brasil com o nome de pai. Em Portugal não pode Luiz, Jane, Isabela, Felipe, Tamiri, Gilmar, Luan. Não pode! Não pode, não pode! Engole o show. O Brasil é famoso pela diversidade cultural. A gente juntou indígenas, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães. E os nomes, claro, vieram juntos. O Brasil é o único país onde você pode encontrar um Giovanni, Nayara, Abdul, Cauã, Ian, Shirley, Nuno, tudo numa mesma sala de aula. E ainda pode encontrar um Joelho, que tem 188 no Brasil, ou um Orelha, um Bigode. Mas esses aí são mais difíceis, que só tem 21 de cada. Essa pluralidade aparece forte nos indígenas. Em algumas etnias, o nome nasce da natureza. Água, canto do pássaro, raio, espírito, estrela. Em outras, o nome vem de uma missão que aquela pessoa está destinada. E já pensou se você tivesse 2 nomes? No povo Camaiurá, a pessoa ganha um nome quando nasce e outro nome na fase adulta. E muitas pessoas dos povos originários aqui do Brasil, principalmente nos registros recentes, carregam como sobrenome a própria origem. Fulano, Pacuxi, Ciclano, Chavante, Beltrano, Pataxó. A história da população negra com nomes é profundamente marcada pela violência e pela reinvenção. Durante a escravidão, nomes africanos ligados a povos, clãs, orixás e histórias foram apagados à força. Em seu lugar, vinham nomes cristãos, geralmente definidos pelo santo do dia. Mas, depois da abolição, muitas pessoas negras começaram a reconstruir a própria identidade a partir de sobrenomes de afirmação, como Nascimento, da Paz, Liberdade e o primeiro nome. Ainda hoje há casos de resistência a nomes próprios de origem africana em cartórios pelo Brasil. O caso mais recente aconteceu com a proibição do registro da Tumi, mas desde 1970 vem aumentando a presença de Akin, Dandara, Ayana, Samba e tantos outros nomes de origem africana pelo nosso país. Em nenhum outro lugar do mundo, a construção da identidade por nomes foi tão intensa quanto no Brasil. Além dos nomes de origem europeia, indígena e africana, nossa criatividade explode em sonoridade com Richarlison, Michael, Everson, Clayton, Wellington, Brian, Jonathan, Odivan e nossas junções únicas. Valdirene, Marinalva, Marivaldo, Marlúcia, Antonoel, Francisneide, Elivelton. E existe um jeito muito brasileiro de dizer quem alguém é. Aquele ali é o João de Maria, o outro é Manuel de Francisca. Uma forma afetiva de dizer que ninguém nasce sozinho, todo mundo nasce de uma história. Como o Severino de Maria, do finado Zacarias.
No Brasil, a gente não só usa nomes, a gente fabrica. E fabrica com gosto. Enquanto outros países, o nome vem só da tradição, aqui a tradição é também a criatividade. A pessoa junta nome da mãe com o nome do pai, coloca um Y porque achou bonito, joga um H no meio só pra enfeitar, mistura nome do avô, do jogador preferido e pronto. Nasce um nome que não existe em nenhum outro lugar da galáxia. Só aqui Kevin pode ser escrito de 17 maneiras diferentes e todas estão certas. Por quê? Porque foi assim que minha mãe quis. E quando alguém pergunta de onde vem esse nome, o brasileiro responde com toda sinceridade: de onde? Da minha cabeça mesmo. Tem nome que é quase uma obra autoral, feito à mão, sob medida, edição limitada do cartório. Enquanto outros países discutem a etimologia, aqui todo mundo conhece alguém que bate no peito e diz: meu nome não tem origem antiga, não. Meu nome aconteceu. E pronto, está batizado mais um brasileiro, exclusivo, 100% criatividade nacional, igual ao único, sem registro inclusive no IBGE, o nosso Jandirico. Os nomes acompanham a época. Dos primeiros registros no Brasil até 1969, em terceiro lugar, Antônio. Em segundo, José. E em primeiro, Maria. Nos anos 70 e 80, em terceiro lugar, Ana. Em segundo, José. E em primeiríssimo, Maria. E nos anos 90, em terceiro lugar, Lucas. E olha aí, ó, Ana em segundo lugar. E em primeiríssimo, Maria. E dos anos 2000 até hoje, em terceiro lugar, João. E olha aí, ó, em segundo, ela veio pra ficar, Ana. E pra surpresa de nenhuma pessoa, em primeiro lugar, Maria! É, meu amigo! Maria. São mais de 12 milhões de Maria. Mas se você me perguntar, Gustavo, tudo isso é verdade? Olha, se não é, devia ser, porque é muito legal, né? Mas para você ter certeza, vai lá no site do IBGE e faz toda a sua pesquisa. Tem que pesquisar. E tem outros sites também falando de nome. E não deixe de mandar para todos os seus amigos o Jandy Doc para saber melhor. E semana que vem tem muito mais. Acabou. Deu uma... Opa! Deixa eu voltar isso, por favor. Posso ir? Tô bonito? Na Idade Média. Na Idade Média, viram a garota... Posso ir? As pessoas que estavam ali perto ouviram a garotinha... Misturou o nome do... As pessoas que estavam ali perto ouviram a garotinha... Deixa eu fazer de novo.